Olá, meus queridos, mais um vídeo aqui falando a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago está encorajando os cristãos e a igreja a ser diligente em ouvir e evitar aquela fala apressada, né? Quem se apressa para falar pode errar e levar a ira como resultado da fala apressada e impensada. Hoje nós vivemos uma época das narrativas, né? E uma fala, ela pode ser altamente tendenciosa, altamente prejudicial, dependendo de como você fala e a quem você quer influenciar. Se fôssemos dar exemplos aqui, né, a gente não pode dar muito exemplo, mas nós temos aí as narrativas midiáticas que fazem um estrago. Mas graças a Deus, porque nós temos a palavra de Deus que nos ensina, né, a falar o necessário, a falar o que edifica. E eu gostaria de dizer para você, se você não tem uma palavra para abençoar, para aconselhar, para acrescentar na vida de alguém, fique calado porque você estará no lucro. Fique quieto. Quem poderia dizer que nunca se arrependeu de algo que falou? Todos nós. Eu. Uma conversa apressada ou um comentário meio atravessado e depois você fica, por que eu falei? Eu não deveria ter falado, né? É claro que tem coisa que a gente se arrepende realmente de não ter falado. Eu fui uma pessoa muito introspectiva, tive que aprender a falar de sentimentos e coisas guardadas, né? Para mim foi difícil, mas eu nunca me arrependi de algo que não falei, por exemplo, em relação talvez a outras pessoas. Aquilo que eu pude guardar, aquilo que eu queria ter comentado, ou aquilo que fiquei, mesmo algo que você fale depois, mas na hora da ira, na hora da raiva, você pode falar de um lugar muito ruim, com intensidade, com palavras muito ruins. Então, mesmo aquilo que é necessário ser falado, se você guarda um pouco para abrandar a ira, você tem condição de falar com mais razão, com mais definição do que você quer expressar. Então, a fala apressada ela é problemática. E a Bíblia nos alerta até mesmo na adoração, né? Nós somos alertados a ter cuidado com o que falamos. Olha que versículo maravilhoso de Eclesiastes 5. Ser reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproxima-se mais para ouvir. Aproximar-se mais para ouvir vale muito mais do que vários sacrifícios. Não permita que a tua boca fale precipitadamente, nem que o teu coração impulsione a fazer promessas. Portanto, que as tuas palavras sejam poucas e corretas. E Paulo vai dizer que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, né? Isso é incrível. Não permita que a tua boca fale precipitadamente, nem que o teu coração faça promessa. O coração, promessa feita é na hora da emoção. A maioria das promessas são feitas na hora da emoção e depois para cumpri-la. Vocês estão vendo aí, vocês estão vivendo aí promessas não cumpridas. Muitas pessoas estão vivendo, né? Promessas feitas no calor da emoção, sabe? Para levar pessoas consigo. Então, não te precipites com a palavra da tua boca, né? Que as nossas palavras sejam poucas, porque para Deus vale muito mais aproximar na casa de Deus e ouvir do que fazer vários sacrifícios. Você já prometeu algumas coisas na hora da luta para Deus? Você já prometeu fazer alguma coisa para Deus que não fez? Pois é, isso é palavras, são palavras apressadas. São promessas que com o coração emocionado nós muitas vezes fazemos. E Deus não quer isso para nós. Deus não gosta disso. Ao falar sobre falar, é importante nós sabermos ouvir. Olha o que Jó fala, quem dera que eu tivesse alguém que me ouvisse. Jó teve 3 amigos ali que na hora da dor dele
ficaram ali só falando coisa que não existia, coisa que ele não fazia, buscando em Jó pecado, né? E aquilo fez até com que Jó também começasse a falar e falou coisas que não devia. Imagine alguém que perdeu tudo, perdeu casa, filhos, bens, a saúde e ainda ter acusações a seu favor, em sua direção. Isso é muito doloroso. Então, se não tem uma boa palavra diante da dor de alguém, se é uma dor que você não compreende, a dor de Jó era incompreensível para aqueles amigos, porque ele era um homem que o próprio Deus deu testemunho, reto, íntegro, temente a Deus, e um homem que se desviava do mal. Então, para eles, não tinha por que uma pessoa com tamanha bondade passar por aquilo ali. Então, eles começaram a procurar pecado na vida dele, né? Isso acontece muitas vezes no nosso meio, nas nossas comunidades evangélicas. Não faça isso. Ou quando morre alguém, você quer justificar a morte. Quem justifica a dor da morte de alguém? Não justifica. Nós não conseguimos justificar a separação. Você só tem que estar ali, amparar, fica do lado, mas não fale, sabe? Ouça. Né? Então, hoje nós temos uma narrativa, né? As dicas de oratória, por exemplo, até para pregadores mesmo, né? É aquela coisa que tem que gerar impacto, que tem que tocar o coração, que tem que ser sensitiva, né? Tem que saber como os fiéis se beneficiam da pregação. Nós não temos que nos preocupar com isso, não. É claro que o servo de Deus, ele tem palavra de bênção, ele tem palavra de prosperidade, ele tem palavra de promessas, ele tem palavras proféticas, mas ele tem correção, ele tem exortação, ele tem tudo isso. Na pregação tem que ter tudo isso, né? Porque a gente vê, às vezes, nessa mundo da oratória e das narrativas, igrejas que só preocupam com o bem-estar da pessoa. E a Bíblia não me mostra isso, sabe? Porque o Evangelho nos confronta o tempo inteiro. O tempo inteiro nós somos confrontados pela palavra de Deus. Porque nós estamos buscando a santificação, nós estamos caminhando para o céu, no meio de um mundo que caminha para o inferno. Nós estamos buscando Deus enquanto o homem busca ser o seu próprio Deus. Isso é antagônico, é remar contra a maré. Então, leia a palavra, ouça a palavra como ela fala conosco. Não queira dizer o que a palavra está dizendo para você, o que você gostaria de ouvir. Nós temos a tendência de o que é agradável, o que é bom de ouvir, a gente ouve. Mas o que é para correção, o que dói, o que leva você a uma interiorização, a olhar para dentro, a olhar para trás, a olhar os erros, a gente não gosta. Mas saber ouvir é uma virtude que pode ser aprendida. Jesus repete essa expressão várias vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvido todo mundo tem, mas ouvido para ouvir, nem todo mundo tem. Porque ouvido para ouvir é um comportamento, é uma atitude que você aprende também. E saber ouvir é diferente de escutar. Escutar eu posso escutar um ruído aqui, mas não sei do que se trata. Ouvir fala de eu estar perto, saber o que está acontecendo, qual o motivo daquele ruído, de onde ele está vindo, né? Ouvir é uma condição física, escutar é uma habilidade que pode ser trabalhada. E a capacidade de perceber e entender o que foi dito. Então é mais profundo, tá? Então escute. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, escute o que a palavra está nos dizendo. Uma boa escuta inclui empatia, colocar-se no lugar do outro, né? Liberdade e confiança. Quando alguém está falando com você ou te contando um problema, uma dor, uma dificuldade, tente desenvolver e se colocar com essas 3 virtudes, essas 3 qualidades. Empatia. Coloque-se no lugar do outro. Nós temos a tendência do seguinte, quando alguém está falando algo para nós já estamos elaborando uma resposta. Mas quando a pessoa está falando, nós não temos que estar elaborando resposta. A escuta ativa é aquela escuta que tenta acolher a dor ou o problema do outro simplesmente porque ele está ali falando com você. Ele já se sente acolhido quando percebe que você está prestando atenção. Você já falou com alguém que fica assim, no celular, fazendo outra coisa, anotando e não olha para você e não presta atenção no que você está falando? É horrível, principalmente pastor. Pastor que faz isso, eu acho uma falta de respeito.
Quando a pessoa vem falar comigo, eu tenho que, ó, botar o celular aqui de cabeça para baixo, deixar ali, só anoto se for algo que eu precise anotar para ajudá-lo, entendeu? A escuta ativa, a escuta empática fala disso. E liberdade, poder falar o que sente. Uma das maneiras de bloquear um diálogo e não dar liberdade ao interlocutor, né, é isso, é você bloquear. Tem pessoa que, para não ouvir, às vezes, a verdade ou aquilo que dói, ou porque não tem condição de acolher a dor, ela bloqueia o diálogo, ela interfere. Já viu aquele apresentador de auditório que, às vezes, ele faz uma pergunta para o seu convidado ali, ou para o seu interlocutor, antes do convidado responder, ele emenda noutra pergunta? Tinha um aí que eu não suportava ver. Não via porque não prestava o programa e outro porque ele era chato demais. Ele fazia a pergunta e não esperava a pessoa responder, já emendava noutra. Coisa chata. Fez uma pergunta, espere a pessoa responder. É claro que se a pessoa for muito prolixa, isso aí é um segundo passo para trabalhar. Mas no momento da dor, da tristeza e a pessoa está falando, é importante que você dê liberdade à pessoa. E confiança. Abrir o coração. As pessoas só abrem o coração para quem elas podem confiar, né? Amós 8,11 diz assim, ó, eis que estão chegando os dias, previne o Senhor, em que mandarei a fome sobre toda a terra, não simplesmente a fome por comida, nem a sede de água, mas a fome e a sede de ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. Que venha sobre nós esta fome, que venha sobre as pessoas, sobre a sua família, sobre a sua casa essa fome. Está chegando esses dias. As pessoas terão fome, as pessoas estão com sede, as pessoas estão buscando coisas, mas não preenchem com nada dessa terra, certo? Porque a necessidade delas, ó, é de algo que vem do alto, é de algo que transcende, é da conexão com o Criador, com aquele que pode preencher, né? Então, nós vivemos um tempo assim, em que Paulo vai dizer, né, que os mestres dessa época, né, as pessoas, muitos que estão seguindo os falsos mestres, eles têm comichão ou coceira nos ouvidos, né? Não conseguem ouvir a sã doutrina. Significa avidez por novidade, que resulta na busca por mestres que dizem o que as pessoas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. Eu sei que eu sou chata aqui, eu sei que eu tenho poucos seguidores. Por quê? Mas porque eu estou falando aqui a verdade, é algo que você precisa. Não é algo para te inflar, não. É algo para botar você com o pé no chão. É algo para fazer você estar mais perto do Senhor. É algo para fazer você olhar para dentro, para você analisar suas fraquezas, suas dificuldades. É assim que nós nos aproximamos, é assim que nós melhoramos, né? E ele fala que esses falsos mestres, né, eles amontoarão segundo as suas próprias cobiças. Recusaram dar ouvidos à verdade, voltando-se às fábulas. Coisas fantásticas, falsas, enganosas. Hoje tem um bando de gente ouvindo engano na internet, na mídia, nas redes sociais. Um bando de pessoas ouvindo, muitas pessoas ouvindo. Coisas enganosas, falácias. E nós precisamos, ó, voltar os nossos ouvidos para a verdade. E a palavra, muitas vezes, no momento em que nós ouvimos, ela não é salutar, ela confronta, mas quando você deixa ela penetrar em você, ela produz um efeito maravilhoso. Ela produz frutos para a vida eterna. Então, treine os seus ouvidos para ouvir, para escutar de forma verdadeira. E dê ao seu interlocutor essas 3 possibilidades, empatia, liberdade e confiança quando você for ouvir alguém, principalmente com um problema sério e doloroso. Você já começa com o pé direito. Que Deus te abençoe, que esta palavra penetre no seu coração, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Deus te abençoe.